Desde 1985, mais de 45 mil pessoas foram retiradas da situação de escravidão aqui no Brasil. Mas, segundo uma pesquisa feita por uma ONG australiana, estima-se que 200 mil pessoas continuam sob trabalho escravo, o que faz o Brasil ser o 94º país do mundo no índice de escravidão. Na Semana do Trabalhador, a gente conversa um pouco mais com o procurador do trabalho, Jonas Moreno. Procurador, como que é caracterizado o trabalho escravo? O trabalho escravo hoje ele está conceituado no artigo 149 do Código Penal, que serve de base tanto para o enfrentamento na questão criminal, como também por força de disposição da CLT, também no direito do trabalho, como uma causa de infração do empregador, né? Eles apresentam, são 4 elementos presentes no artigo 149 que caracteriza condições análogas a de escravo, né? O trabalho forçado em si, que é submeter alguém a trabalhar contra a própria vontade, a restrição da liberdade, seja por motivo de dívida ou de retenção de documentos ou do local em que esse trabalhador é levado para trabalhar. O outro elemento é a jornada exaustiva, ou seja, aquele trabalhador trabalhar além, em jornada que a suportabilidade das suas condições estão além, né? Essa jornada é exigida do trabalhador para além daquilo que o trabalhador pode suportar, né? E o último elemento são condições de trabalho degradantes, aquelas condições em que o trabalhador ele coloca a sua integridade física, a sua saúde em risco. Sobre esse assunto, procurador, a legislação brasileira ela tinha que ser mais clara? Não. A conceituação ela é muito clara quando se apresenta esses elementos, né? E mais, os parágrafos seguintes do 149 também, eles são didáticos, né? Mesmo quando traz as condições equiparadas, como eu mencionei no caso da retenção de documentos, né? Que também é uma condição equiparada. Como que se diferencia o trabalho escravo do trabalho análogo à escravidão? Na verdade, o trabalho escravo que nós falamos hoje é o trabalho escravo contemporâneo, porque o trabalho escravo, aquele trabalho da era colonial, ele foi abolido pela Lei Áurea, né? O legislador, ao tratar dessas condições que ainda sobreviveram, né, da época da escravidão, por exemplo, esses 4 elementos que estão no 149 eram presentes na escravidão colonial, né? Então, hoje a lei ela trata como condições análogas a de escravo a presença, né, submeter alguém a essas condições, né? Jornada exaustiva, condições degradantes, o trabalho forçado em si, né? E a restrição da liberdade do trabalhador. Do que vocês veem na situação geral aqui do país, quais os setores que apresentam esse maior índice de trabalho escravo? São 2 setores que hoje ponteiam isso. Ainda é o setor rural, né, principalmente na agropecuária, né, no roço, na limpeza de pasto, no desmatamento, e o outro hoje é o setor das confecções, né, em São Paulo, principalmente com a regimentação de trabalhadores de países vizinhos, como a Bolívia, né, o Peru. Então, essa mão de obra é deslocada para as confecções e lá nós temos, nessas confecções, esses trabalhadores submetidos a condições absolutamente deploráveis. Como que funciona o cadastro dos empregadores envolvidos em trabalho escravo? Ele foi instituído pela portaria atualmente vigente, a portaria 2 interministerial, em que esses empregadores ou essas empresas em cujas propriedades foram encontrados trabalhadores submetidos às condições análogas a de escravo, após o trânsito em julgado dos autos de infração, olhem muito bem, após transitado em julgado esses autos de infração, ou seja, em decisão definitiva, esses empregadores são inscritos nesse cadastro. Esse cadastro ele tem apenas uma natureza declaratória, ele não vincula a ninguém, né? Mas os bancos oficiais, eles consultam esse cadastro para, principalmente, avaliar o risco de empréstimo. Por exemplo, vai conceder para uma empresa flagrado trabalho escravo, né, e tem demandas judiciais, às vezes de milhões, em cima dessa empresa, é um risco para o banco. Então, o cadastro ele é informativo, informa a sociedade em geral
de que essas empresas e esses empregadores, eles estavam submetendo trabalhadores a condições análogas de escravo. Importante, após o trânsito em julgado administrativo, ou seja, todas as possibilidades de defesa de recursos foram propiciadas a esses empregadores que lá foram inseridos. Procurador, então, como que faz para se combater o trabalho escravo? O importante é o seguinte, para combater o trabalho escravo, nenhum órgão consegue fazer isso sozinho, né? Tem que ser uma ação articulada. Por exemplo, um exemplo muito prático é o Grupo Móvel. O Grupo Móvel ele é composto pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Polícias Federal, Rodoviária Federal e todos aqueles órgãos e que tenha, dependendo da natureza da operação, tenha um interesse em combater, em participar daquela operação. Então, o Grupo Móvel ele é uma demonstração muito clara do Estado brasileiro de que o combate ao trabalho escravo ele só tem sucesso com forma de uma atuação articulada. Exemplos são os números aí, de 85 para cá, até atualmente, são em torno de 45 mil trabalhadores retirados de condições análogas a de escravo, né? Sempre dentro dessa ação articulada, né, dos vários órgãos que compõem o Estado brasileiro. E mais, com parcerias, né, de entidades não governamentais, muitas das vezes, da sociedade civil, CPT, Ordem dos Advogados, né, e todos os outros parceiros que têm interesse nessa temática.